Olá, um tesouro chamado sabedoria. Vamos meditar sobre isso. Conta-se uma história de que, na Idade Média, uma pessoa muito influente assassinou uma mulher e fez com que a culpa recaísse sobre uma outra pessoa. O inocente foi levado a julgamento e, evidentemente, condenado à morte. Todos sabiam que aquele homem era inocente e que aquele julgamento era uma farsa. Ao perceber que o público poderia se revoltar e se levantar a favor do réu, o juiz propôs ao acusado uma chance de provar sua inocência, valendo-se do fato que aquele homem era um cristão. O juiz disse-lhe: vou escrever num papel a palavra culpado e num outro papel a palavra inocente. Vou dobrá-los e colocá-los sobre a mesa. Você escolherá um deles e, caso você seja inocente, Deus fará com que você pegue o papel certo. Porém, o juiz, que estava envolvido em toda aquela farsa, escreveu a palavra culpado nos dois papéis, dobrou-os e os colocou sobre a mesa. O homem, pressentindo a armadilha em seu íntimo, pediu sabedoria a Deus e logo soube o que fazer. Ao aproximar-se da mesa, pegou um dos papéis, pôs na boca e o engoliu. O juiz, confuso, perguntou-lhe: por que você comeu o papel, homem? E ele respondeu: havendo apenas dois papéis escritos pelo Senhor Meritíssimo, em um inocente e no outro culpado, se o papel que está sobre a mesa estiver escrito culpado, é porque sou inocente. E com isso, esse homem foi inocentado daquela acusação. Não sei dizer se essa história é realmente verdadeira ou não. Entretanto, algumas coisas eu posso afirmar. Vivemos em um mundo de injustiça, onde a lei é cega. Vivemos em uma sociedade onde o mais esperto é que se dá bem. Vivemos em uma sociedade onde mentir e trapacear faz parte do jogo da vida. Jesus sabia muito bem de tudo isso e por isso fez uma advertência aos seus discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus não está dizendo que devemos agir como uma serpente, mas sermos prudentes como elas e sem maldade como as pombas. As pombas são capturadas facilmente por seus predadores exatamente por não serem prudentes como as serpentes. Uma coisa precisa ser somada à outra. Provérbios capítulo 16, versículo 16. Melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir prudência do que a prata. Biblicamente falando, não é possível ser prudente sem sabedoria, mas é possível adquirir sabedoria para então ser prudente, e o preço é a fé. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Oh, glória a Deus! É verdade, meus irmãos, que não vivemos mais na Idade Média, mas apesar de estarmos vivendo em tempos modernos, o egoísmo, a ganância, a desonestidade, a maldade e as injustiças ainda habitam nos corações dos homens. Mas é claro que sempre poderemos contar com a ajuda
poderosa do nosso bom Deus, mas ainda assim não podemos ignorar a recomendação bíblica de pedirmos sabedoria e assim sermos prudentes para não cairmos em nenhuma armadilha por causa da nossa inocência. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Pai amado, nos direciona para sermos, Senhor Deus amados, passíveis, Senhor Deus amado, como as pombas. Senhor Deus, mas sermos prudentes como as serpentes. Então nos ajude, Senhor Deus amado, para que a maldade não esteja em nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso. Mas, Senhor Deus amado, que a bondade, esta sim esteja em nossos corações, mas que possamos ser prudentes o tempo todo, ó Deus Todo-Poderoso. E naquilo que nossa sabedoria e prudência, Pai amado, não houver condições de nos ajudar, o Senhor é Deus que sempre poderá nos ajudar. Pedimos a sua bênção, a sua graça, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E da minha parte, um grande abraço a você. Amém?